Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, em seus sonhos. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com uma jovem chamada Pauline, se encontrando com sua melhor amiga para irem juntas ao trabalho, já que as duas são planejadoras de casamento da mesma empresa. Enquanto elas conversam, Mervi comenta que está muito incomodada, pois todas as suas amigas estão se casando, e que apenas ela está solteira. Ao ouvir isso, Pauline tenta acalmá-la dizendo que a amiga irá encontrar alguém na hora certa. E nesse mesmo momento, descobrimos que apesar de trabalhar planejando casamentos, a jovem é contra a ideia de se casar, já que ela acredita que as mulheres podem ser felizes sozinhas. No entanto, Mervi não se importa com a opinião da amiga, e começa a dizer que é muito difícil encontrar alguém para se apaixonar, já que na maioria do seu tempo ela está trabalhando ou dormindo, ressaltando que depois de fazer tudo o que é necessário, só lhe resta 2 minutos e 41 segundos por dia para se apaixonar por alguém. Nesse mesmo momento, a conversa acaba sendo interrompida, pois elas são repreendidas pela chefe por estarem atrasadas para o trabalho. Em seguida, conhecemos um jovem empresário do ramo de construção chamado Engin, que também está indo para o trabalho ao lado do seu amigo. Enquanto eles conversam, descobrimos que Engin também é contra o casamento. E assim que Marcos comenta que ele está ficando velho e que ele precisa arranjar alguém para construir uma família, o jovem apenas debocha do conselho do amigo. No entanto, quando ele chega no seu escritório, descobrimos que ele tem uma namorada de longa data chamada Eida, e que ele até tenta terminar a sua relação, mas ela não desiste dele. Enquanto isso, Pauline está em seu trabalho mais uma vez tendo problemas com sua chefe, que além de ser muito controladora, não gosta de nenhuma das suas ideias. Em seguida, Mervi convida a amiga para irem na inauguração de um restaurante, e apesar de hesitar um pouco, ela acaba aceitando. Durante a inauguração, Mervi aproveita a oportunidade para usar os 2 minutos e 41 segundos do seu dia para tentar se apaixonar por alguém, e enquanto olha em volta para encontrar uma pessoa atraente, Pauline avisa que tem alguns homens idosos que não param de olhar para elas. Nesse mesmo momento, descobrimos que Engin também está na festa acompanhado de algumas garotas, já que o dono do restaurante é um dos seus melhores amigos. Em seguida, ele é convidado pelo amigo para cozinhar. E assim que eles começam a preparar a comida, Rei pergunta se ele ainda pretende abrir o seu próprio restaurante. Mas bastante desconfortável, Engin rapidamente muda de assunto. Enquanto isso, os homens que estavam olhando para Pauline e sua amiga se aproximam delas para flertar. E mesmo as duas deixando claro que não estão interessadas, eles continuam dando em cima delas. Elas então resolvem procurar algum local para se esconder deles. E assim que as duas vão parar na cozinha, elas acabam encontrando Engin cozinhando com o seu amigo. Enquanto todos se encaram em silêncio, um relógio marcando 2 minutos e 41 segundos aparece, e em seguida, vemos Engin acordando ao lado de Pauline. Nesse mesmo momento, eles começam a gritar, e assim que percebem que estão usando aliança, os dois ficam ainda mais assustados. Bastante confusa, Pauline começa a acusá-lo de ter feito algo com ela, mas rapidamente ele nega, e deixa claro que também não faz ideia do que está acontecendo. Enquanto os dois estão conversando, eles percebem que não sabem aonde estão, e nesse mesmo momento, a campainha da casa começa a tocar. Quando Engin abre a porta, um senhor chamado Beral aparece dizendo que veio entregar as compras encomendadas pela esposa dele, e assim que ele tenta fazer algumas perguntas para o homem, Pauline começa a gritar desesperada. Ao se aproximar da jovem, ele a encontra olhando para um porta-retratos, onde mostra uma foto do dia em que os dois se casaram. Rapidamente eles vão atrás dos seus telefones, e assim que começam a olhar as fotos que tem no aparelho, eles descobrem que já são casados há 2 anos. Ao receber uma ligação da sua mãe, Pauline imediatamente pergunta se ela está mesmo casada, e bastante confusa, a mãe da jovem confirma que sim, fazendo com que ela e o marido continuem em estado de choque. Em seguida, os dois começam a andar pela casa, e nesse mesmo momento Engin descobre que se envolveu em um acidente, já que ele encontra um gesso com várias assinaturas, além de perceber que possui uma cicatriz em sua perna. Algum tempo depois, Engin pergunta para a esposa qual é a última coisa que ela se lembra, e assim que ela responde que foi quando entrou na cozinha do restaurante com a sua amiga, ele comenta que essa também é sua última lembrança. Em seguida, Engin começa a se perguntar por que ele teria se casado com alguém como ela,
mas ao ouvir isso a jovem fica ofendida, e faz questão de deixar claro que nunca pensou em se casar, ressaltando que também não faz ideia porque se casaria com alguém como ele. Nesse mesmo momento, Pauline recebe uma ligação da sua melhor amiga, e antes que Mervi fale alguma coisa, a jovem pede que ela invente uma desculpa para sua chefe, e encerra a ligação dizendo que vai se atrasar para o trabalho. Em seguida, o casal sai de casa discutindo como será o divórcio, e quando Beral aparece dizendo que lavou o carro da jovem, Pauline fica muito confusa, mas rapidamente entra no veículo e vai embora. No entanto, quando Engin pergunta aonde está o veículo dele, Beral simplesmente aponta para uma bicicleta, deixando o empresário bastante frustrado. Quando Pauline chega no escritório, ela pergunta para a amiga se a chefe está furiosa, mas nesse mesmo momento a mulher entra na sala oferecendo um café para ela. Ao perceber que tem algo de errado com a sua amiga, Mervi imediatamente a leva para sua sala, mas isso deixa Pauline ainda mais confusa, já que ela nunca teve uma sala. Enquanto isso, vemos Engin chegando na sua empresa, mas assim que ele começa a falar com a sua assistente sobre a sua agenda, percebemos que a mulher está muito confusa ao vê-lo no local. Em seguida, vemos Engin encontrando Marcos dentro da sua sala, e assim que ele começa a acusar o amigo de ter roubado a sua empresa, Marcos tenta acalmá-lo dizendo que isso não é verdade. No entanto, as coisas ainda pioram quando Ada aparece no local, já que ele descobre que ela se casou com Marcos assim que ele vendeu a empresa para o amigo. Enquanto Eugene fica indignado, Marcos explica que depois que o amigo se casou com Pauline, ele resolveu vender a empresa dele para abrir o próprio restaurante, além de comprar uma outra empresa para a esposa. Enquanto isso, Mervi avisa para Pauline que depois que ela se casou com Eugene, ele vendeu a sua empresa para comprar a empresa de casamentos para ela, ressaltando que agora, a jovem é quem comanda tudo. Algum tempo depois, vemos Engin se encontrando com Pauline, e enquanto ela comenta empolgada sobre as mudanças que ocorreram em sua vida, o jovem reclama sobre tudo que perdeu depois do casamento deles. Ele então comenta que eles deveriam procurar algum profissional para entender como podem se livrar dessa situação, e em seguida, vemos os dois contando tudo o que está acontecendo para um terapeuta de casal. Apesar de não acreditar neles, o terapeuta comenta que a perda de memória deve ter sido causada por eles não estarem acostumados com a vida de casados, e por isso, ele sugere que os dois se conheçam novamente para que voltem a se apaixonar, ressaltando que só dessa maneira o casal poderá se lembrar de tudo. No entanto, eles ficam frustrados com o conselho do terapeuta, e assim que Pauline se lembra que escreve tudo o que acontece na sua vida em um diário, ela pede que o marido lhe ajude a procurá-lo. Nesse mesmo momento, Engin se prepara para atravessar a rua, mas quando Pauline percebe que está vindo um carro, ela salva o marido antes que ele seja atropelado. Em seguida, vemos os dois em uma sala de cinema, já que de acordo com o diário de Pauline, aquele foi o local do primeiro encontro deles. Os dois então tentam recriar exatamente como está escrito no diário, mas quando eles começam a discutir, Pauline fica tão furiosa que decide ir embora. No entanto, não demora muito para que eles façam as pazes, e em seguida, eles decidem ir até o bairro em que Pauline cresceu, já que foi lá que aconteceu o primeiro beijo deles. No entanto, ela fica em choque ao encontrar o seu bairro todo reformado, e assim que Engin comenta que a sua antiga empresa pode ter sido a responsável pela reforma, ela fica ainda mais magoada. Em seguida, os dois resolvem voltar para casa, onde acabam sendo surpreendidos ao encontrarem todos os familiares reunidos no local para comemorarem o aniversário de casamento deles. Ao longo da festa, os familiares de Pauline fazem várias perguntas sobre o futuro deles, e apesar de estarem desconfortáveis com a situação, eles fazem de tudo para disfarçarem. Algum tempo depois, a campainha da casa começa a tocar, e assim que Engin abre a porta, ele fica emocionado ao descobrir que é o seu pai, já que fazia muitos anos que os dois não se falavam. Algum tempo depois, vemos Youssef pedindo que o filho nunca magoe a esposa, e ao ressaltar que foi ela quem salvou a vida dele após o acidente, Engin fica muito surpreso e tenta perguntar como tudo isso aconteceu. No entanto, quando o jovem percebe que o seu pai ficou confuso com a pergunta, ele disfarça dizendo que as memórias do acidente às vezes desaparecem, e ao ouvir isso, Youssef revela que quando o filho ficou de coma por várias semanas, Pauline sempre esteve ao seu lado, e que nunca deixou de acreditar que ele iria se recuperar. Ele também revela que durante um dia, Pauline cozinhou uma das comidas favoritas do filho para que ele pudesse sentir o cheiro, ressaltando que ele acordou do coma nesse mesmo dia. Bastante contente com a história, Engin se aproxima da esposa para agradecer,
dizendo que através do casamento deles, finalmente pôde fazer as pazes com o seu pai. Ao ouvir isso, Pauline também agradece o seu marido, ressaltando que seus pais estavam muito felizes por ela estar casada com ele. Enquanto eles conversam, um clima acaba rolando, mas depois de se encararem por um breve momento, eles resolvem não fazer nada. Em seguida, os dois vão para o quarto para dormir, e assim que Pauline ordena que o seu marido se deite no chão, ele rapidamente se recusa, fazendo com que os dois acabem dormindo juntos. Quando Engin acorda no dia seguinte, ele imediatamente vai até o banheiro, e ao perceber que possui alguns fios brancos em seu cabelo, ele fica extremamente surpreso, mas as coisas ainda pioram quando ele percebe que Pauline está grávida. Enquanto tentam entender o que aconteceu, ela comenta que eles devem ter viajado no futuro novamente, e assim que o casal resolve olhar os seus telefones, eles encontram várias fotos dos dois comemorando a gravidez dela. Bastante assustados, os dois resolvem conversar novamente com o terapeuta, que mais uma vez não acredita neles, e faz questão de deixar claro que eles apenas estão com medo de não serem bons pais. Ao ouvir isso, Engin fica indignado, e ao ressaltar que eles estão sonhando e que precisam fazer algo para acordar, o terapeuta comenta que provavelmente eles irão acordar antes que Pauline consiga dar à luz. Em seguida, vemos os dois saindo do consultório, e nesse mesmo momento, Engin acaba salvando Pauline de ser atropelada por um carro. Eles então resolvem se reunir com os familiares, mas enquanto estão todos conversando, Pauline começa a sentir muitas contrações, e por isso ela é rapidamente levada para o hospital. Enquanto a jovem está indo para a sala de cirurgia, Pauline segura a mão do marido, e logo percebemos que eles realmente acreditam que irão acordar assim que ela tiver o bebê. No entanto, isso não acontece, pois logo em seguida vemos o casal no quarto do hospital observando emocionados a filha deles. Em seguida, eles confessam que estão felizes por não terem acordado, e rapidamente começam a escolher um nome para a criança. Algum tempo depois, vemos eles dormindo no hospital, e quando os dois acordam no dia seguinte, rapidamente eles se lembram da filha, e assim que vão atrás dela, eles acabam ficando aliviados ao encontrarem ela dormindo. Mesmo tendo certeza de que tudo que estão vivendo não passa de um sonho, eles não conseguem deixar de ficar emocionados quando a filha acorda dizendo mamãe e papai. Os dois então resolvem passar o dia todo se divertindo com a filha, e isso faz com que eles percebam que sempre estiveram apaixonados. No entanto, durante a noite, eles não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro, e além de se beijarem pela primeira vez, eles acabam fazendo aquilo. Em seguida, os dois acabam dormindo, mas quando acordam no dia seguinte, eles descobrem que tudo voltou ao normal. Enquanto o jovem fica bastante decepcionado, Pauline corre para o quarto da amiga, e com lágrimas nos olhos, ela revela que está apaixonada. Em seguida, descobrimos que apesar de continuar decepcionado, Engin fica contente por estar com sua antiga vida de volta, mas ao longo do dia, ele não consegue parar de pensar em Pauline. Em seguida, ele se lembra da forma que ela ficou magoada depois que descobriu que seu bairro foi totalmente reformado, e isso faz com que ele perceba que não quer mais trabalhar em sua empresa. Algum tempo depois, Engin vai conversar com o seu pai para pedir desculpas por ter perdido os últimos dias de vida da mãe, já que ele só sabia ficar trabalhando. Ao ouvir isso, Youssef rapidamente perdoa o filho, e ao comentar que ele parece ter mudado, o jovem confessa que está apaixonado. Enquanto isso, Pauline continua falando para sua amiga tudo o que aconteceu, e assim que Mervi pesquisa sobre Engin na internet, ela descobre que ele é um mulherengo e tenta fazer a amiga mudar de ideia, mas ela não aceita, e deixa claro que realmente está apaixonada por ele. Ao chegar no trabalho, Pauline se cansa de ter que lidar com as implicâncias da sua chefe, e por isso ela pede demissão, e imediatamente resolve ir atrás do marido. Ela então vai até a casa onde eles moravam em seu sonho, e ao perceber que não tem ninguém, ela rapidamente vai embora. Mas logo em seguida Engin aparece no local, já que ele também resolveu ir atrás dela. Ao longo do dia, os dois vão a vários lugares tentando se encontrar, até que ele recebe uma ligação de Ada, avisando que eles precisam ir para a terapia de casal. Durante a terapia, Engin resolve terminar de uma vez por todas o seu relacionamento com Ada, e ainda faz questão de deixar claro que está apaixonado por outra mulher. Em seguida, vemos ele do lado de fora do consultório conversando com Ada sobre o término, mas nesse mesmo momento, Pauline aparece do outro lado da rua, e fica muito magoada ao vê-lo tão próximo de outra mulher. No entanto, Engin rapidamente a chama pelo nome, e ao perceber que ele também se lembra dela, Pauline começa a andar na direção dele, mas antes que eles possam se abraçar, o jovem acaba sendo atropelado por um carro.
Algum tempo depois, vemos os dois reunidos com todos os seus familiares, já que eles estão comemorando a festa de casamento deles. O filme termina com o casal super feliz ao lado da filha, contando para os familiares que eles se conheceram através de um sonho. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!